A Isabel Mega para a gente repercutir um pouquinho desse desfile, não somente na capital federal, mas também desfiles que acontecem em outras capitais. Aliás, uma data que marca a presença de muitas crianças, marca também a presença de muita gente com a bandeira do Brasil, a camisa da seleção brasileira, que foi um pedido do governo federal. É mais uma vez aquele entendimento, não é, Isabel, do governo federal tentando trazer a imagem, né, da verde e amarelo, do Brasil, da bandeira, da camiseta da seleção, também para a esquerda, né? Uma imagem que foi bastante forte e se tornou, de certa forma, um simbolismo também da direita, e a gente percebe o governo federal tentando se apoderar de novo desses símbolos. Com toda certeza. É esse o objetivo de marketing, digamos assim, do 7 de setembro de 2025, com muito da pegada do que a gente acompanhou no pronunciamento de ontem do presidente da República. Todo 7 de setembro, todo presidente faz algum pronunciamento que costuma ter alguns recados, né? Qual que foi o recado de ontem do presidente Lula? Foi um recado contra os traidores da pátria, digamos assim. Não precisava ele citar Eduardo Bolsonaro para a gente saber que é dele que Lula está falando, né, Renan? Então fica ali uma mensagem muito clara, né, de que o Brasil não vai se dobrar a pressões externas. Essa crítica colocada a essa mobilização que foi feita pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro junto ao governo Donald Trump. Isso aparece de forma muito clara nas justificativas de Donald Trump quando aplica o tarifaço, quando há a aplicação da lei Magnitsky contra autoridades brasileiras. Então, o discurso do presidente Lula trouxe bastante deste caldo, digamos assim, né? Teve ali a defesa do PIX, a gente sabe que esse é um dos elementos da investigação comercial que foi aberta. O Brasil apresentou uma extensa justificativa ponto a ponto daquilo que foi falado pelos Estados Unidos, como se o Brasil se colocasse numa concorrência desleal, digamos assim, porque desmata, porque tem o PIX, porque tem a 25 de março. Então o Brasil foi contrapondo argumento por argumento. O PIX e a defesa do PIX apareceram também no discurso de ontem do presidente Lula em cadeia de rádio e TV, para marcar essa ideia de defesa da soberania. Renan, é o que a gente vê no boné, é o que a gente vê nesses elementos simbólicos que, por mais que seja um desfile militar, ele abraça questões civis, questões políticas também. Todo governo costuma ter esse tipo de simbolismo. Neste ano, o mote é a ideia da soberania. São os banners que foram instalados no alto de todos os ministérios da esplanada, com essa ideia da bandeira do Brasil, do verde e amarelo e do Brasil soberano, nessa construção que é feita muito a partir do ministro Sidônio Palmeira e da equipe dele na Secretaria de Comunicação Social. O Sidônio chega no início deste ano a essa função com essa missão muito publicitária. A gente até tem uma diferença da saída de um jornalista, que era Paulo Pimenta, para a chegada de um publicitário, de um marqueteiro que atuou fortemente na campanha do presidente Lula. Foi o nome do marketing de 2022 na campanha do presidente Lula e que, alçado ao posto de ministro, traz muito disso também para o trabalho dele à frente da SECOM, e a gente vê um pouco dessas marcas também no desfile de 7 de setembro. Se fosse Jair Bolsonaro presidente, a gente também veria as marcas do bolsonarismo. Por que eu estou falando isso, Renan? Porque é uma data em que o pronunciamento do 7 de setembro vai trazer recados, o que os ministros vão dizer, se disserem algo na saída da tribuna, muito provavelmente vai trazer algum recado, porque vão ser questionados pelos repórteres sobre questões políticas do momento. A questão política do momento é o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo, é a questão da anistia que é levantada pela direita. Então é uma data que nos últimos anos no Brasil, entra governo, sai governo, é uma data que se tornou ali um objetivo muito claro até mesmo nosso, da cobertura política, porque é uma data que costuma trazer muito esses simbolismos. Não custa a gente lembrar um pouco do que era o 7 de setembro do governo Jair Bolsonaro, em que algumas ocasiões eles até dividiram um pouco o que era o desfile militar,
aí acabava o desfile militar, Jair Bolsonaro ia para o alto do carro de som aqui na esplanada dos ministérios para fazer discursos. Num desses discursos, num 7 de setembro, veio aquela célebre frase que todos se lembram do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o imbrochável, por exemplo. Foi num 7 de setembro. Estou refrescando, trazendo um pouco esses elementos aqui de um passado não muito distante no Brasil, para a gente entender como que nos últimos anos, seja da esquerda, seja da direita, a gente tem uma certa ideia de apropriação dessa data com questões que são políticas, o que é muito fruto desse Brasil polarizado que a gente vive entre a esquerda, a PT, e a direita bolsonarista, né? E como que isso se reflete até mesmo da gente pensar, né, no simbolismo que o próprio Tarcísio quer dar para o desfile militar em São Paulo neste momento, no AMB, e o que pretende passar de mensagem mais tarde também com a participação no ato na Avenida Paulista, que ele próprio está ali no bastidor da organização, junto com o pastor Silas Malafaia. Vai pregar muito a ideia da anistia, a ideia que ele veio aqui em Brasília colocar a articulação em loco, realmente, pela ideia da anistia. Então, a gente tem um pouco dos dois lados aqui, como que essa data é usada um pouco pela esquerda, pelo governo, um pouco pela direita, pelo bolsonarismo, pelo governo do estado de São Paulo, neste momento, como esses simbolismos, e que um ano antes da eleição, um ano e um mês antes da eleição de 2026, esse clima de polarização, ele volta a ficar tão quente, digamos assim, tão acentuado, né? Ele nunca nos deixou, digamos que desde a eleição ali, um pouco antes da eleição de Jair Bolsonaro, mas ele volta a ficar ali em altas temperaturas por conta de todos esses arranjos políticos, das composições partidárias, da movimentação dos partidos. E aí eu queria chamar a atenção também, puxar aqui o que a nossa Luciana Amaral estava falando para a gente, da presença dos ministros. A gente custou achar eles, por isso que eu estava muito aqui cuidadosa no, olha, ainda não vimos eles. A gente custou achar, mas achamos. Localizamos os dois ministros do PP e do União Brasil, que estão neste momento nessa fritura para saírem dos seus cargos, demonstram uma certa resistência, porque gostariam de ter continuidade de projetos, estão pensando nos seus projetos eleitorais para 2026, tentam ganhar tempo no cargo, e os dois escolheram bancar essa, estar nessa fotografia com o presidente Lula no 7 de setembro na tribuna. A Luciana estava falando muito bem desse clima, os nossos olhos de lince do nosso cinegrafista Wesley Sabino, que não é parente do ministro Celso Sabino, mas de Sabino para Sabino, ele encontrou o ministro lá, trouxe a imagem para a gente, e é uma imagem muito simbólica para este 7 de setembro, porque são ministros que estão na fritura, não têm o apoio de seus partidos para continuarem por lá. É uma situação muito diferente daqueles ministros que chegaram aos seus postos, podem até ter ligação com a União Brasil, mas não são filiados, mas estão lá por conta de uma aliança do presidente Lula com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e vão se perpetuando. Agora, quem é filiado, e aí a gente está falando do Fufuca, que é do PP, no Ministério do Esporte, e do Sabino, que é do União Brasil, no Ministério do Turismo, esses ministros estão enfrentando essa pressão para que possam deixar seus cargos, sobre possibilidade ali de punições severas. E vão ter que fazer alguma escolha política, porque do outro lado, Renan, qual que é o recado que a gente tem do Palácio do Planalto? Que para ficar no governo, tem que articular pelo governo. A ministra Gleisi Hoffmann foi muito clara nessa mensagem.